Curve as vossas cabeças, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te pedimos a tua misericórdia. O teu servo, ó Deus, que irá nos trazer a tua palavra. Ó Deus, fala, Senhor, em cada coração. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a igreja no Pai do Senhor Jesus. Amém. A minha alegria é muito grande poder estar aqui com os irmãos, poder estar aqui com o pastor André. O pastor André falou. A gente vivemos momentos ímpar, né? Vou dizer ímpar, em Minas Gerais. Era tudo uma família só. O que ele passava, passava. A necessidade dele era a minha, a necessidade era dele. E a gente se ajudava. Era coisa, um momento maravilhoso que nós vivemos, né? Tanto a situação que ele vivia com a família dele, né? Quanto a situação que eu vivia com a minha família. Quando víamos para São Paulo para as reuniões de hoje, a gente vinha junto, voltávamos junto, víamos com o mesmo pensamento, com a mesma expectativa. E as esposas ficavam em Minas Gerais com a mesma expectativa. Foram momentos maravilhosos, marcantes na nossa vida, né? Tudo serviu de experiência e nós louvamos a Deus. Amém? Eu quero convidar os irmãos para abrir as nossas Bíblias. O Evangelho escreveu São Mateus, capítulo de número 13, não, 14. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho escreveu São Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22 em diante, que diz assim: logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento lhes era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Jerusalém. Amém? Queridos irmãos, estamos diante de um texto que narra uma história muito maravilhosa que os discípulos vivenciaram
eles tinham acabado de contemplar um grande milagre antes de entrarem no barco. Eles viram a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes, dentre todos os que estavam em meio àquela multidão, onde Jesus multiplica o pão e multiplica o peixe. Nenhum discípulo estava preparado para alimentar a multidão. Tanto é que quando Jesus diz para os discípulos que dessem a eles de comer, eles disseram: nem se nós tivéssemos 200 dinheiro, que representa 200 dias de trabalho, poderíamos alimentar tamanha multidão. Mas a Bíblia diz que em meio àquela multidão tinha um jovem só, que carregava 5 pães e 2 peixinhos. Eu uso brincar que os pães só dá para o Igor lá de casa. Meu filho Igor, ele come 5 pães se deixar sozinho. Tem algum jovem aqui que consegue comer 5 pães sozinho? Levanta a mão. Achei um. Mas o que me chama a atenção não é o fato dele comer 5 pães sozinho. O que me chama a atenção é que em meio àquela multidão, vendo o tamanho da multidão, aquele jovem acredita que o que ele tem, que o que ele carrega, que o que ele possui, que o que ele leva, dá para ajudar, dá para dividir, dá para entregar ao Senhor. E a Bíblia diz que este jovem, ele entrega o que ele tem, 5 pães e 2 peixinhos, ao Senhor Jesus. Eu olhando para 5 pães e 2 peixinhos, irmão, para aquela multidão, não dá nem para começar, olhando para o filho que eu tenho em casa, e olhando para esse jovem que eu encontrei aqui essa noite. Não dá nem para começar, é 5 homens, fora mulheres e criança. É uma multidão, irmãos, que se perde aos olhares. Mas quando aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos chegam nas mãos de Jesus, oh glória a Deus, na mão de Jesus tem multiplicação. Na mão de Jesus, aquilo que para você não dá, Jesus faz dar para você e faz dar para uma multidão. Nas mãos de Jesus, aquilo que para você não serve, nas mãos dele tem milagre, nas mãos dele há poder para fazer o extraordinário. Quando eu entrei nas mãos de Jesus, talvez, irmãos, alguém olhando para aquilo, alguém talvez ouve. Às vezes, talvez alguém vai pensar assim: pois a coisa não vai dar para nada, rapaz. Não dá para mim, não dá para você. Mas Jesus, ele tem poder para no seu pouquinho, aleluia, operar milagre, para que o nome dele venha ser engrandecido e glorificado. Aquele jovem dá o que tem. Agora os discípulos contemplam a grandeza de Deus. Eu não vi tamanho milagre de multiplicação, mas eu já vi coisas acontecerem que não tem como não dizer que as mãos do Senhor. Já vivi situação de não ter dinheiro para comprar um pão para comer. Já passei por isso. E ainda pastoreando a igreja, me faltaram dinheiro do pão. E a Tatiana e a vizinha brincando. A vizinha numa crise maior do que a nossa. E a vizinha olhar para a Tatiana: nós vamos comprar pão pela fé, nós vamos fazer feira pela fé, e nós vamos comprar carne pela fé. Daí a pouco a vizinha bate lá no portão e fala: tá, chegou pão. Daí a pouco: tá, chegou banana e laranja. À noite: tá, chegou bife. Irmão, louvado seja o nome do Senhor. E a Tatiana faz milagre com bife. Mas cara, desconta toda a prova dela no bife.
E ela bate tanto no bife, naquela época ela batia tanto no bife. Sabe quando o bife saiu, começa a ajeitar a massa e pega aquele negócio, vai rolando, e levanta e joga e vai amassando. Ela está tirando o martelo do bife, não está na prova. Ela faz daquele bife uma pizza, divide em 8 pedaços. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Oh aleluia, louvado seja Deus. E nós vimos Deus multiplicando e provendo e suprindo as nossas necessidades, porque com Deus é assim. Deus usa quem não tem para suprir a tua necessidade. Deus usa o jovem com muito pouco para suprir a necessidade de uma multidão. Foi debaixo do milagre grandioso desse, porque Jesus pega aquele pão, dá aos discípulos e eles começam a partir. E o que me chama a atenção é que Jesus manda a multidão sentar de 100 em 100, de 50 em 50, porque as coisas de Deus é como ordem. E os discípulos começam a partir, eu fico imaginando aquela multidão olhando. Pensa bem, irmão, tem só 5 pães, tem uma multidão aqui, e de repente o pastor André começa a partir o pão, e o pão não acaba. Eu duvido que o pão vai ficar calado, irmão, não fica, e vai partindo e olha para o outro, o pão não acaba, e está partindo e o pão não acaba, e está partindo e o pão não acaba. Irmão, Deus tem pão fresquinho do céu na tua alma esta noite, porque esse pão não acaba. E o pão não acaba. E eles partem, o pão não acaba. E enche o chefe, enche outro, e vai enchendo. E não acaba. E eles começam a repartir dentro da multidão. E eles vão passando, irmão. Pensa bem, irmão, eles passando no meio da multidão, servindo. E um pega e come. O garotinho dos 5 pães e pega, enche a mão e come. Daí a pouco lá vem o sexto de novo, ele pega de novo. Aleluia, vamos comer. Daqui a pouco ele chega, Alexandre quer mais, quero não, estou satisfeito. André quer mais, quero não, estou satisfeito. Irmão quer mais, quero não, estou satisfeito. E o outro quer mais, quero não, estou satisfeito. Estava todo mundo cheio. Aleluia. Irmão, e o cesto continua cheio, porque sobejou todo o cesto. Sobrou ainda de 5 pães e 2 peixinhos. É debaixo desse milagre que os discípulos agora entram dentro do barco. E a Bíblia diz que Jesus ele fica se despedindo da multidão e vai para um monte à parte para orar, para falar com o Pai. E os discípulos experimentam por um momento, apenas por um momento, os discípulos experimentam um momento a sós, sem Jesus. Não quero experimentar isso. Um momento a sós, sem Jesus. Os discípulos experimentam isso, porque os discípulos entram dentro do barco, Jesus não vai com eles. O Espírito Santo de Deus não havia descido ainda. Os discípulos estavam dentro do barco, no meio do mar, sozinhos. Jesus não estava com eles. Maria experimenta isso. Ela vai com o marido, com Jesus, para Jerusalém, para a festa anual. E quando eles retornam, eles não se dão conta. Eles se esquecem de Jesus. Irmão, tem gente que se esquece de Jesus. Não se esquece de Jesus, para você não perder no meio do caminho. Maria perdeu ele no meio do caminho, mas ela sonhou de encontrar, ela voltou para o templo. Quem encontra ele de novo, volta para o templo. Ela volta para o templo, ela encontra ele de novo. Os discípulos agora no meio do mar experimentam um momento sem Jesus. Um momento sem Jesus. Vem o vendaval, vem tempestade, vem vento ao contrário. O barco está sendo açoitado pelas ondas. E eles estão desesperados. Sem Jesus remando e remando e remando. E o barco não sai do lugar. O vento leva eles ao contrário. E nada acontece. Eles lutam de todos os jeitos. Eles não conseguem sair do estado que eles estão. Eles estão desesperados. Eles não sabem o que fazer. Acabaram de sair de um grande milagre. Agora estão em grande aperto.
Não é assim a nossa vida. A gente glorifica a Deus pelos milagres que acontecem. A vitória vem, a conquista vem, mas logo depois alguma coisa acontece para entristecer, para desanimar, para querer fazer você recuar, para querer fazer você jogar tudo para o alto. Te tira a paz, te tira a alegria, te tira o prazer de servir, mas tem algo que vai gritando dentro do teu coração, em meio a todas as vozes que tentam te dizer: para, desiste, recua, deixa esse negócio para lá de ser crente. Em meio a todas essas vozes tem uma voz dizendo: continua, confia, acredita, eu vou te dar vitória. Mas tem uma voz dizendo: ah, vai nada, desiste, volta para trás, volta para curtir a vida. Mas tem algo dizendo: se levanta, acredita, vai um pouquinho mais, avança um pouquinho mais. Louvado seja o nome do Senhor. Continua em meio a esse desespero. A Bíblia diz que Jesus veio andando sobre as águas. Jesus veio andando sobre as águas. E os discípulos estavam com medo. Quando eles veem Jesus vindo sobre as águas, a Bíblia diz que eles começam a gritar de medo, desesperado, com medo. Mas Jesus diz: não temais, sou eu. Não tenhas medo, sou eu. Talvez você esteja passando por algo que é difícil de sair dessa situação, mas quando ele vinha em direção ao encontro daquilo que você está vivendo, irmão, só tem um diagnóstico de vitória, só tem algo que vai acontecer, é milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, permita-me caminhar sobre as águas. Glória a Deus. Aleluia. Jesus disse: vem. Ele começa a andar. O mar estava revoltado, as ondas estavam açoitando o barco, estava. Mas Pedro desce nesse momento do barco e começa a caminhar por cima das águas. E ele vai andando. E ele vai andando. E olha para Pedro andando por cima das águas. E ele vai andando, aí você, na prova, o barco sendo açoitado, mas eu estou andando. Eu estou andando, mas de repente Pedro para de andar. E Pedro começa a olhar para o vento. Pedro começa a olhar para o vento que bate no seu rosto. Pedro começa a olhar para a prova que ele estava passando. Pedro começa a olhar para as ondas que estão açoitando. E ele começa a afundar. Isso me traz uma lição. Todas as vezes que eu olho para a adversidade que eu estou vivendo, eu não tenho força para continuar. Mas quando eu olho para o autor, consumador da minha fé, mesmo na prova, ele está dizendo: anda. E você vai andando, caminha, e você vai caminhando. Quando você chegar lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer: como eu venci, como eu andei, como eu avancei. Você vai ver: foi ele, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele. A presença dele, é a presença dele que te sustenta, é a presença dele que me capacita, é a presença dele que me faz ir avante. Mas ele anda com ele. Ele começa a falar: glória a Deus, aleluia. Não tem momento que as dificuldades, como a irmã que louvou aqui disse, as dificuldades se tornam tão duras, tão difíceis, tão árduas, tão dolorosas, que às vezes nós queremos desistir, queremos nos acomodar, queremos por um momento só ficar quietinho ali. Ficar ali esperando algo acontecer. Como diz muitos, vou empurrando como dá, vou levando como dá, vou empurrando com a barriga. Aleluia, aleluia.
Mas não é isso que Deus quer. Pedro não esperou grandes acontecimentos. Pedro, ele clamou. Pedro falou: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me socorre. E o Senhor estendeu a mão, segurou na mão dele, levantou, entrou com ele para dentro do barco. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que houve uma grande bonança. Houve paz naquele momento. Eu vi uma vez, já falei isso na sede, sobre a história dos timoneiros do clube de remo. Os timoneiros são aqueles que fazem parte da equipe dos remadores, mas eles não remam. Os timoneiros são aqueles que estão na ponta do barco, dizendo para quem está remando: rema, 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 rema. Vem os obstáculos, o timoneiro está dizendo: rema, rema. Vem as grandes ondas, o timoneiro está dizendo: rema, 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 rema. Vem as ondas que cobrem o barco, o timoneiro está dizendo: rema, 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 rema. O timoneiro enxerga o obstáculo lá longe, ele diz: para a direita, para a direita, para a direita, rema, rema, rema. O timoneiro é responsável de fazer todos remarem em sincronismo. O timoneiro é responsável de fazer com que todos remem do mesmo jeito, no mesmo ritmo, na mesma pegada. Quando alguém se cansa, o timoneiro está dizendo: rema, rema, rema. E o barco sendo açoitado, o timoneiro gritando: rema, 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 rema. O timoneiro é responsável de te dar direção. Quando o vento açoita a tua embarcação, é o timoneiro que diz, gritando aos teus ouvidos em alto e bom som, dizendo: rema, 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 rema. Você, por metros, cansado de lutar, cansado de remar, e ele dizendo: rema, 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 rema. Aleluia. Os discípulos estavam no barco sozinhos. Eles não sabiam mais o que fazer. Eles não tinham, pastor, ninguém para dar direção. Eles não tinham ninguém para direcionar eles. Quando a adversidade surgiu, não teve ninguém que tomou uma atitude ou que tinha uma reação correta para sair do que eles estavam vivendo. Não tinha ninguém para direcioná-los. Não tinha ninguém para motivá-los. Mas de repente vem caminhando sobre as águas o dono da direção do vento, da direção do barco, da direção da vida. E ele entra dentro desse barco. E é por isso que quando você quer parar, a água está dizendo: aleluia. É o Espírito dizendo: continua, dizendo: rema, rema. Eu já larguei de mão, pastor. Deus está mandando você pegar os remos de novo e volta a remar.
A gente abre mão muito fácil. Deus, aleluia. A gente deixa de lutar muito fácil. Mas a palavra para o meu coração nessa noite e para o seu coração, você já viu muito milagre. Você já viu Jesus fazer coisas extraordinárias. Você já alcançou, já passou por situações que você achou que você não ia vencer. E agora você está querendo abrir mão. Mas Jesus está dizendo para mim e para você: continua. Continua, rema, rema, rema. Quer dizer, sabe o que? Avança. 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 O que eles estavam vivendo, irmão, ia dar para chegar do outro lado do barco da nossa vida. Na embarcação da vida vai ter mesmo obstáculo, vai ter barreira para que eu, que você não chegue do outro lado. Mas o Espírito esta noite me impulsiona, me inspira e te inspira também, dizendo: continua, avança, vai em frente, está pertinho, é só mais um pouquinho de tempo, e o que a mim virá. Você lutou tanto para agora parar, continua, avança, rema. Eles estão vendo. Mas chega um momento que eles não aguentam. Tem momento que a gente não aguenta remar mesmo. Mas Jesus se aproxima. E a coisa difícil é quando chega um momento que você não tem mais força, que você não sabe o que você vai fazer, que você não tem mais a quem recorrer, que você está desesperado, você não sabe o que fazer nem para onde ir. Mas de repente ele chega. De repente ele chega. Ele chega. Ele vai se aproximando e ele chega. E quando ele chega é algo glorioso. É que nem o cego de Jericó. Ele não via, ele não enxergava. Mas quando Jesus chegou, ele sentiu. Ele sentiu uma presença gloriosa. Presença gloriosa essa que ele não pede dinheiro. Ele começa a gritar: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Jesus para por ele, e Jesus manda chamar ele, pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. E Jesus fala para ele: tu veja. Jesus, quando ele chega, quando ele entra no barco, ele acalma. Ele acalma a tempestade. Ele tira o medo. Ele tira o desespero. Ele transforma a tristeza em alegria. Ele traz a paz que só Ele pode dar. Ele traz a abundância que só Ele pode trazer. Eu não sei o desespero que você vive hoje, mas uma coisa eu sei: aleluia, Jesus não mudou. Ele é o mesmo. Ele continua curando. Ele continua acalmando o vento. Ele continua acalmando a tempestade. Ele continua abrindo porta. Ele continua batizando com o Espírito Santo e com fogo. Ele continua salvando alma. Ele continua operando prodígios e milagres. Ele continua multiplicando. Ele continua mandando no vento, mandando no mar, mandando na tempestade, mandando nos vendavais. Ele continua mandando no vento contrário. E quando ele disser chega, chega. Quero convidar a igreja para se colocar de pé. Vamos fazer uma oração. Aleluia! Eu pensei em falar em outro assunto, mas quando as irmãs louvaram aqui, foi as irmãs que me inspiraram esta noite a falar de novo esta mensagem. Quando vocês louvaram falando sobre isso. E eu tenho certeza e convicção que tem alguém que não está aguentando mais o que está vivendo. Mas uma coisa eu sei: Jesus pode visitar esse vento e acalmá-lo esta noite. Eu quero te convidar, eu quero orar por você, junto com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma irmã nos visitando esta noite. Eu não sei se ela já entregou a vida dela para Cristo, mas se ela não fez isso ainda, Príncipe,
Eu não sei se você já entregou sua vida para Cristo, mas se você não fez isso, eu quero te convidar nesta noite. Eu quero orar por você. Vem com ela. A irmã vem com ela. Já? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória por ela. Eu vim essa noite, pastor, eu queria que orasse por mim, porque eu estou vivendo algo como os discípulos. Eu estou remando, e meu barco não sai do lugar. Ele parece que vai mais para trás ainda. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, quem aqui acredita? A oração, ela muda as coisas. A oração, ela muda, e muda mesmo. Ela muda as coisas. Tem coisa que sai do nosso controle, mas Deus, Ele nunca perdeu o controle. E se você perdeu o controle, você também perde. Você tenta reagir, tenta lutar, tenta ver as coisas mudar, mas você não consegue. Mas está aqui esta noite a presença gloriosa, que ela muda a história, ela muda a quadro, ela solta por terra os obstáculos de impedimento, para que o nome dele venha ser engrandecido e glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar por essas vidas que aqui estão, mas se você também está vivendo, não perca a oportunidade. Saia do seu lugar. Hoje eu tive a oportunidade de me ligou e falar: pastor, o senhor não quer orar pelo pai da minha esposa. O pai da minha esposa está na fase terminal do câncer. Ele não come mais, pastor. Está vegetando em cima da cama. Não abre a boca para comer mais nada. Ele quer morrer. Pastor, vim aqui, pastor, fazer uma oração por ele. Eu ia orar saindo da escola dominical. Hoje vamos para lá. São muito católicos eles. Eles não queriam Jesus de jeito nenhum. Eu cheguei lá e falei: meu Deus, Jesus, o irmão já fez apelo, o irmão presbítero já fez apelo, ele não quis. Pastor já foi lá, fizeram apelo, ele não quis. Eu falei: mas nós vamos. Eu fui lá com a Tati, cheguei lá. Eu falei: São Francisco, eu estou aqui só para te fazer um apelo. O senhor precisa aceitar Jesus como seu Salvador, para ter o seu nome escrito no livro da vida, para quando você partir, você ir para o céu. Ele falou: eu quero esse Jesus. Eu orei por ele, saí de lá, cheguei em casa. Eu falei: meu amigo, o pastor, ele mandou comprar 2 pastéis e está comendo. Irmão, então olha só, Jesus pode fazer. Aí quando eu saí de lá, fui comer um pastel da tarde. Quando nós voltamos, eu peguei a nota lá, a esposa dele tinha chegado. Eu falei assim: ó, já orei pelo seu marido, ele entregou a vida dele para Jesus. Agora corre a senhora o risco. Se a senhora não entregar sua vida para Jesus, só precisa entregar sua vida para Jesus. Ela disse: eu também quero. Foi, eu dei a família para Jesus hoje. Foi glória, foi um chororó naquela casa. Foi glória. Jesus realizou um milagre. Jesus pode realizar um milagre também na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história. Não é nada impossível para esse Deus. A palavra do Deus, do teu coração. Assuma o controle hoje. Irmãos, ouve isso que eu vou te dizer. Não acredita no seu filho. Nunca mais diga: deixei de mão. Nunca mais diga: já abri mão dele. Nunca mais diga. Porque se ele partir, a senhora vai chorar amargamente. Porque poderia ter mudado. Eu não estou. Então a palavra para mim, para você é: lute. Senhor, meu Deus e Pai, pegamos a tua palavra é verdade, é santo, é puro, eficaz, mais penetrante que a espada de 2 gumes, vai até a divisa da alma, a divisa de ossos e
Pai, que a tua palavra, Senhor, amado, traz. Oh, Senhor, penetra esses corações de forma extraordinária, promovendo cura, promovendo libertação, promovendo transformação. Senhor, o Senhor sabe a necessidade, a carência de cada vida. Impedimentos, obstáculos, as barreiras que entristecem, o que angustia, restaura, traz renovo, renova alegria, renova esperança, renova o ânimo, renova a tua graça sobre estas vidas. Escreve o nome dessa jovem no livro da vida, perdoa-lhes os pecados, faz uma grande obra, Senhor, para que o teu nome venha ser engrandecido e glorificado. Pedimos, Senhor, dai-nos a tua graça, dai graça a estas vidas, dai força, sustenta com o teu poder, para que nós pedimos, Senhor, continua conosco, continua com estas vidas, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e que Deus conceda o desejo dos nossos corações. Oh, glória a Deus, aleluia! Bendito é o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor. Meus irmãos, como é bom a gente estarmos na presença do Senhor. Nós já vamos estar terminando, mas antes, nós vamos entregar aqui, pastor João, uma lembrança do Senhor. Uma lembrança para sua esposa, a irmã Tatiana. Eu quero pedir para a irmã Paula entregar a lembrança para a irmã Tatiana, ela vai vir aqui. E o nosso irmão Oswaldo, entregue aqui a lembrancinha do pastor João. O irmão vai dar aqui. Irmã Tatiana, pode vir aqui, por gentileza? Sobe aqui, irmã Tatiana, por favor. Aí as irmãos vão fazer isso. Isso é uma cortesia do nosso irmão que está dando para vocês. Eu tenho certeza que é bênção. Agora aqui para o pastor Geraldo. Mas, uma vez que tem Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado. Amém. Meus irmãos, nós vamos dar os avisos nesse momento. Vou entregar uma Bíblia para aquele jovem que está ali atrás. Aí eu quero que uma irmã, ou melhor, um irmão, irmão Isaías, faz favor. Pode vir aqui, o José Luiz. José Luiz, vem aqui. O irmão Evandro, vem aqui também, que o senhor vai sair abençoado. Assim, agora, irmã Paulo, vem aqui, faz favor. Vamos entregar uma Bíblia para a Princesa, que aceitou. Vem aqui, Princesa, receber essa Bíblia, para que você possa caminhar na presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Jesus! Aleluia! Isso é muito bom. Maravilha. Deus abençoe. Vocês possam fazer bom uso deste livro que nos dá graça, que nos alimenta, que nos conduz para a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Que Deus abençoe. Irmãos, nós vamos estar dando os avisos. Irmãos, nós estamos num mês de oração. E eu quero pedir, por favor, nesse aviso que eu vou dar aqui, para os nossos irmãos que cooperam. Os irmãos que cooperam aqui, que são professores da escola dominical, regentes de crianças, regente de coral, regente de jovens, regente de adolescentes. Irmãos, você precisa estar aqui na oração.
Você precisa estar. Salvo aqueles que não podem por motivo de trabalho, outro que mora longe, como no caso do irmão Rafael, mas o irmão morando aqui perto, você precisa vir na oração. E a oração, irmãos, eu sei que não é fácil orar, nós teremos oração aqui na terça e na quinta. Se o irmão não conseguir vir na terça, venha na quinta. Se não conseguir vir na quinta, venha na terça. Mas não deixe de vir orar, irmão. Faça isso. É somente através da oração que a igreja ela vai ter vitória. Nós estamos próximos de ter também o trabalho infantil. As irmãs que fazem parte do departamento infantil, eu quero ver você orando aqui também, tá bom, irmãos? Quero que a irmã me entenda, porque, irmãos, a igreja ela só caminha se ela orar. Não adianta, irmãos, se você pode até cantar bem, você pode até reger bem, você pode, mas sem oração fica faltando alguma coisa. Então, assim, a orientação que eu dou é essa. Durante o mês nós não oramos 30 dias seguidos. Nós oramos entre 8 a 9 dias aqui, porque são 4 terça-feiras e 4 quinta-feiras. Então dá um total de 8. Com exceção desse mês, nós temos uma terça-feira a mais ou uma quinta, então vai dar 9 dias. Então, dentro desses 9 dias, eu quero ver o irmão orando aqui. Você que coopera, você precisa. Sabe por quê, irmãos? Porque nós que estamos na liderança do trabalho, nós temos que ser o exemplo na oração. Então eu quero que você esteja aqui orando. Na quinta passada nós tivemos um grupo bom aqui orando, mas daqui para frente eu vou exigir. Eu vou exigir, e dependendo da situação, se você não atender, você vai ser substituído. Se você não participar da oração aqui, não estou dizendo que você tem que vir todos os dias, mas se esforce para estar, porque o diabo não está para brincadeira. Porque, irmãos, às vezes os irmãos que você lidera estão aqui na oração e o irmão não está. Então, vamos mudar isso, porque é necessário de nós estarmos orando. Se você não pode orar de joelho, ora sentado, se não puder sentar, ora em pé, mas nós precisamos de orar. E outros sim. O pastor parou com as orações das 5h30. Parou não. Nós vamos já marcar na próxima semana, no sábado, que nós vamos estar voltando a orar aqui a partir das 5h30 da manhã até as 9h. Irmãos, o diabo ele está aí fazendo arruaça e só tem uma coisa que para a ação do maligno, que é a oração. Então eu quero que o irmão me entenda, que o irmão nos atenda no nome de Jesus. É igual eu estou falando, faça um equilíbrio. Faça um equilíbrio, meu irmão. Se não deu para vir na terça, se esforce para vir na quinta. Se não der para chegar às 8 horas, chega às 8h10, chega às 8h15, chega às 8h30, mas venha fazer parte desse grupo. Tá bom, irmãos? Para que a igreja continue sendo abençoada. Nós tivemos aqui muitos irmãos que mudaram para outros lugares e nós precisamos ganhar almas